Boa tardezinha. É boa tardezinha, gente. Tá chegando a tardezinha aqui na Inglaterra. Não dá muito tarde, não deve ser umas 4 e pouco da tarde. Mas assim, ó, é sempre assim, gente. Essa é a nossa realidade. Como estamos? Todo mundo bem? Muito sol no Brasil, muita chuva. Aqui é essa chuvinha. Deixa eu ver até. Tá? Não sei se vocês estão vendo ali, ó. Tá molhado, tá vendo? Tem água ali, ó. É assim. Tá chovendo. Você tá vendo alguma chuva? Pois é, essa é a chuva daqui. Mas tá molhado. É, só de vez em quando, no verão, é que pode ser que a gente tenha aquela chuva de tempestade. Às vezes acontece. Não é todo ano, não. Mas eu já vi umas 3 ou 4. 30 anos aqui na Inglaterra, gente. Uns 30 anos aqui na Inglaterra, eu vi umas 3 ou 4. Trovoadas, sim, umas 3 ou 4 vezes só. Uma vez, muitos anos atrás, uns 10 anos atrás, teve uma trovoada muito grande para aquela banda lá, para o lado norte, porque aqui está o norte, tá? Ali para cima, se a gente subir para cá, aonde meu filho mora é para cá também. Aí você entra, chega na Escócia, para esse lado daqui, ó, é a Escócia. Do lado de baixo fica o Atlântico, né, o Brasil, etc. Então, muitos anos atrás, teve uma tempestade de trovões ali, ó, e relâmpagos. Eu até filmei, de tão raro que é. Olha, demorou umas 2 horas, foram umas 2 horas de trovões e relâmpagos que eu fiquei observando, eu filmei um pouquinho, que foi bem interessante. Faz muito tempo atrás, muitos anos atrás. Eu ainda nem estava nesse quarto ainda, meu filho ainda estava morando aqui em casa. Quando isso aconteceu, eu ainda estava no quarto lá embaixo, no segundo andar da casa. Gente, hoje de manhã, hoje foi um dia que eu fui à igreja, né, para fazer aquela, cumprir cumprir a, o processo de Ana, né, o mandato de Ana, o compromisso de Ana, então eu fui hoje. Mas hoje de manhã, quando eu estava tomando café, eu fui ouvir um vídeo, uma música. Gente, eu chorei tanto, eu orei tanto, eu até esqueci do café que eu estava tomando, porque foi exatamente a conexão que eu fiz dessa música, da letra dessa música, com o que Jó disse aqui nesse capítulo anterior. Nesse capítulo anterior, no final do capítulo 9 e o capítulo 10, né? E essa música é linda, ela é linda demais. E ela fala assim, quando você está assim, em frente do mal, numa noite escura, aí você começa a pensar e você sente medo. Medo do futuro, medo de tudo, medo do incerto. Aí ele fala, Senhor, segura a minha mão. Segura a minha mão. Esteja comigo todos os dias, todas as horas, todos os dias, até que eu saia daqui e encontre o grande, eu não sei o que é. Unknown em inglês significa uma coisa que a gente não sabe, né? Que a gente não conhece. É um desconhecido, na verdade. Desde que eu esteja segura a minha mão, daqui de onde estou até o grande desconhecido. E é o que Jó simplesmente pedia aqui.
no final do capítulo 9, o capítulo 10, ele pedia: Senhor, se eu tivesse um para segurar a minha mão. E hoje nós temos Jesus, que segura a nossa mão. Quando nos momentos difíceis da nossa vida, nós hoje temos a certeza de que temos um mediador que pode segurar a nossa mão. E aquele outro, esse hino em inglês, né? Que eu estou falando para vocês, e tem um outro também em inglês, que é aquele: um dia, eu só preciso de um dia depois do outro, Jesus. Esteja comigo um dia depois do outro. Um dia depois do outro. One day at a time. Um dia já é suficiente se você estiver comigo. Então ele fala um dia, one day at a time, um dia depois do outro. Um dia, cada passo, cada dia. Se você estiver comigo, Jesus, eu vou conseguir chegar. Eu vou conseguir chegar. Infelizmente, na época de Jó, não existia Jesus ainda. Então, ele não tinha esse alento que nós hoje temos. Gente, as coisas não vão ser fáceis, mas nós temos um mediador. O Senhor está dando mensagens bem fortes sobre a nossa mudança de posição, a nossa mudança de como devemos e precisamos mudar o que nós estamos fazendo. Como nós estamos levando a nossa vida, nós temos que começar a pensar seriamente nisso, porque a vara de correção está vindo. Ele, inclusive, deu uma mensagem muito violenta para os chefes de Estado, tanto para Trump, como para Netanyahu, como para o nosso primeiro-ministro aqui, o primeiro-ministro daqui, o primeiro-ministro da França, a primeira-ministra da Itália, e também para a Norte-Coreia, Coreia do Norte. Mensagem violenta. Ou vocês mudam o caminho que vocês estão indo, ou eu vou vir com mão poderosa. O Senhor está alertando, porque Ele vai vir com mão poderosa. E se você não estiver firmado na rocha e tendo a certeza absoluta de que você tem Jesus como seu mediador, meu irmão, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Por isso o Senhor está nos mandando estudar a palavra e livros assim, que nos mostram a realidade do ser humano. O livro de Jó é um espelho para a gente. Olha no espelho, olha, Miriam, no livro de Jó e vê quem é que realmente você é. E a única coisa que pode salvar a humanidade, eu estava falando com a minha filha ali embaixo hoje, ela estava falando sobre um costume que um país aí, um desses países, como é que chama? Esqueci, Somália. Alguns países da África também têm esse costume de cortar o clitóris da menina, né? E ela falando que alguns pais, como que é proibido fazer isso, eles levam as meninas lá na Somália, fala que vai de férias, chega lá e faz a operação nas meninas. Aí quando elas voltam aqui, elas estudam na escola que que aqui é proibido. Então, cria uma situação tão difícil na cabeça dessas meninas. Aí eu disse para ela: Naina, essas coisas só vão mudar. Essas coisas só vão deixar de existir quando o Messias vier. Não tem como mudar. E eu disse também num canal de um desses meninos que fazem live direto de Jerusalém, falando sobre o problema que está acontecendo lá agora, né? Que no escurinho do cinema, eles estão implantando o Estado palestino lá em Gaza. Aí eu disse: gente, isso só vai mudar. Isso é uma briga de 3.000 anos. Era
Antigamente eram os filisteus, agora são os palestinos. Essa história só vai mudar quando o Messias vier. Vai... Gente, se o Messias não vier agora, e daqui 3.000 anos ainda não vier, vai ser a mesma briga. Vai ter outro nome, outro povo com outro nome, mas vai ser a mesma briga. Tudo, o nosso planeta, inclusive teve no domingo que eu fui lá em Westminster, na catedral, no Abbey, teve um som, uma música que nós cantamos lá que falava sobre isso. Pedir a volta de Jesus, do Messias, para que tudo fosse consertado, para que a justiça fosse feita. Esse foi o cântico que nós cantamos. Então vamos lá, gente. Vamos ler o capítulo 11 do livro de Jó. Vamos aprender um pouquinho mais. Vamos estudar um pouquinho mais. Agora é a resposta do número 2 de Jó. Aí esse Zofar vai responder os questionamentos de Jó e a fala que Jó fez até agora. Vamos lá ver o que esse rapaz vai falar. Aquele outro lá falou coisas... Não, esse aqui é o número 3. O Zofar é o número 3. Nós já tivemos o amigo 1 falando, o número 2 já falou, agora o número 3 vai falar. Então, Zofar, o Naamatita de Naamã, olha o nome do homem, Naamã, de Naamã, ai meu Deus, quer dizer, vamos ver o que ele vai falar. Então, Zofar, o Naamatita, respondeu: não se dará resposta à multidão de palavras? Ele já começou atacando o Jó, falando: Jó, você falou demais. Não se dará resposta à multidão de palavras? Quer dizer, vocês dois aí não vão responder desse mundo de palavras que ele falou? Não, eu vou então. Será justificado este tagarela? Chamou o coitado de Jó de tagarela. Porque Jó falou por uma hora mais ou menos, né? Porque nesse discurso de Jó, porque foram 2 capítulos, o 9 e o 10. Então, vamos dizer que ele estivesse falando isso devagar, porque ele estava doente, então ele foi falando devagar, no mínimo 1 hora de discurso que ele fez. Aí vem esse Zofar e ataca o coitado de Jó. Quer dizer, Jó está naquela situação e nem pode falar, nem pode desabafar, nem pode tirar de dentro dele. Esse amigo dele fala isso. Não se dará resposta à multidão de palavras? Será justificado esse tagarela? Gente, esses amigos de Jó, para mim, ó, é menos que zero à esquerda. Gente, esse aqui é o pior deles. As tuas mentiras hão de fazer calar os homens? Olha que ataque, gente. Ele atacou aqui violentamente. As tuas mentiras hão de fazer calar os homens? Zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Tu dizes a Deus: a minha doutrina é pura e limpo sou aos teus olhos. Mas o coitado era. O pior que ele era. O pior que o coitado do Jó era limpo mesmo, ele era reto diante de Deus. Foi a primeira coisa que foi falada no começo do livro, Jó era reto, temente a Deus e reto diante dos homens. Quer dizer, esse aqui não vivia com ele, conhecia ele por ser amigo, porque eram todos ricos. Tá vendo? Os amigos ricos, por conveniência, por oportunidade. Zofar era um amigo de oportunidade, não era um amigo verdadeiro.
Tu dizes a Deus, a minha doutrina é pura e limpo só os teus olhos. Ó, falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti e te fizesse saber os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é multiforme. Isso aqui é verdade. A sabedoria é multiforme, ela tem várias formas, a sabedoria do eterno. Sabe isso, Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Nossa Senhora. Meu Pai. Deus exige de ti muito menos do que merece a tua iniquidade. Gente, hoje nós até podemos pensar assim, que Deus, que a nossa iniquidade é muito pequena pela misericórdia que Ele tem. Se for comparar a misericórdia do Eterno com a nossa iniquidade, a misericórdia dele é infinita. A nossa iniquidade é finita porque só serve, só está aqui enquanto nós estamos vivos aqui. Acabou aqui, aí já é juízo. Alcançarás os caminhos de Deus? Chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Não. Realmente isso também é verdade. A gente nunca vai chegar à perfeição dele, porque nós somos criaturas. Mas precisava ser agressivo com o homem? Tá vendo, gente? Meias verdades. No meio é o que o capiroto faz sempre. Ele pega a palavra, aplica a palavra com meias verdades para enganar o povo. Aí o povo sai todo enganado. Igual esse rapaz aqui. Ele sabia meia verdade e ele falava meias verdades. No meio da acusação, ele joga uma verdade. É a estratégia do capiroto. Como as alturas dos céus e a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Uau! Tá vendo? Minhas verdades? Igual a cobra falou para Eva. A história da cobra e a Eva, a cobra falou meia verdade. E a Eva caiu. Se Jó fosse prestar atenção nisso aqui, ele ia ficar ainda mais deprimido do que ele já estava. Versículo 10. Se ele passar e prender alguém e chamar o juízo, quem o impedirá? Certamente ele conhece os homens vãos e quando vê iniquidade não a terá em consideração. Mas o homem vão é falto de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. Nossa. Ai, comparou os nossos bebês, as nossas crianças, como jumento. Oh, Jesus, tem misericórdia, meu Deus. Gente, esse sofá aqui é o pior deles. Ele devia ser o mais novo, né? Para falar tanta coisa. Gente, que absurdo. Ó, versículo 12. Mas o homem vão é falta de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. Ah, Jesus. A gente nasce tudo pequeno, né? Mas entendimento, claro que o jumento montês. Ai, meu Deus.
Versículo 13. Se devotares o teu coração e estenderes as mãos para ele, se lançares para longe de ti o pecado e não deixares habitar a injustiça nas tuas tendas, nossa, ele tá acabando com o Jó aqui, viu, gente? Quer dizer, se devotares o teu coração e estenderes a mão, quer dizer, se você confiar no Eterno, se você for bom, se você amar o Eterno, né? É o que Jó fazia, gente. Jó temia o Eterno. Agora, se lançares para longe de ti o pecado, quer dizer, ele ainda está falando que o homem está pecando. Ele pecou de alguma forma, por isso que aconteceu essas coisas com ele. E não deixares habitar a injustiça nas suas tendas, quer dizer, ainda chamou os filhos de injusto. Então levantarás o teu rosto sem mácula e estarás firme e não temerás. Olha aqui. Esse Zofar, ele está tentando dizer para Jó que o que salva a gente são obras. A meia-verdade que o capiroto joga. Meias-verdades. Mas o que Jesus disse? Jó tinha mais, eu vou falar intuição, com relação à necessidade de um Messias. Esse Zofar não tinha nenhuma. Porque Jó fala, se eu tivesse um que colocasse a mão em mim e a outra mão no outro, no eterno, aí eu poderia levantar minha cabeça. A humildade dele dizer, eu preciso de alguém que fique entre eu e o eterno, que seja uma conexão. Agora, esse aqui já fala, se lançares para longe de ti o pecado e não deixares habitar em justiça nas tuas tendas, então levantarás o teu rosto sem mácula. Obras. Obras não salvam. Esse homem aqui devia ter obras. Mas no final nós vamos ler o que aconteceu, viu? Então levantarás o teu rosto sem mácula, serás firme e não temerás. Não é verdade. O que Jesus disse para os discípulos? A parábola que ele falou, quando ele separar o joio do trigo, quando ele colocar uma à direita e outra à esquerda, e os da esquerda vão dizer, Senhor, mas em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, o que o Eterno vai, o que Jesus vai falar para eles? Não os conheço. É a mesma coisa que ele falaria para esses Zofar. Não te conheço. Certamente te esquecerás da tua aflição e te lembrarás dela como as águas que já passaram. Isso que ele também profetizou, porque foi o que aconteceu com Jó. A tua vida será mais clara do que o meio-dia, e as trevas se tornarão como a manhã. Terás confiança porque há esperança, olharás em volta e repousarás seguro. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Isso aqui ele também estava certo, mas é o que eu disse para vocês. No meio das meias verdades dele, ele colocou o felzinho do seu veneno. Versículo 18, terás confiança porque há esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Deitar-te-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o teu favor. Mas os olhos dos ímpios desfalecerão, e seu refúgio perecerá, e a sua esperança será o expirar. Tirando as acusações que ele fez para Jó, as verdades que ele disse aqui são interessantes. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa: não é uma regra.
Vou decepcionar muita gente aqui, mas não é uma regra. O que determina a bênção do Eterno sobre a sua vida é o que você veio fazer aqui na Terra. Qual a sua missão aqui? Isso aqui acontece quando Jesus disse para os discípulos assim: por que vocês se preocupam com o que vocês vão comer amanhã, com o que vocês vão vestir? As aves do céu, o Senhor providencia tudo para elas. Os lírios do campo, o Senhor dá toda a beleza. Mas para você chegar nesse patamar, você precisa renunciar a você mesmo. Você precisa renunciar às suas ambições e deixar que o Eterno dirija a sua vida. E mesmo assim, muitos dos nossos irmãos, quase todos eles, 99% da igreja primitiva, morreu executada. 90% dos nossos irmãos do primeiro, segundo, terceiro século morreram assassinadas. E mesmo assim, muitos dos nossos irmãos que viveram no século 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, foram martirizados. No sentido pessoal, isso aqui é verdade. Não importa o que aconteça no mundo, eu estou bem. Porque eu tenho confiança no Eterno e o que acontecer com a minha vida é a providência dele, é o que está preparado para mim. E mesmo assim eu vou ser grata e eu vou louvar o Eterno. Aí terás confiança porque há esperança. Qual é a nossa esperança? É? Nós temos algumas esperanças. Primeiro, que o Messias volte. Segundo, que ele mantenha a sua palavra e nos receba no paraíso. Temos esperança de que todas as coisas estão na mão do Eterno e Ele sabe todas as coisas. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança de que Ele vai providenciar todas as nossas necessidades. E mesmo se Ele não providenciar as nossas necessidades, nós vamos dizer: Baruch Hashem, bendito seja o Eterno. Se você chega nessa condição, dessa entrega total, tudo entregarei. É muito bonito cantar. Tudo deixarei. Sim, por ti, Jesus bendito. Tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Corpo e alma, eis aqui. É bonito cantar esse hino, né? A gente chora quando canta. Mas quando o Eterno diz: ah, você entregou tudo? Mesmo? Então vamos ver. E aí vem, aí você reclama, aí você vai e chora: ai meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? É tudo entregarei, tudo entregarei. Tudo, ó Cristo, a ti bendito, tudo deixarei. Canta! Agora no Natal, no Ano Novo, nós fomos para a igreja do Levi. E aí uma das orações que foi feita, né, do Ano Novo foi que mesmo que a gente perca tudo, que a gente ainda vai glorificar Ele. A Ana falou: não, essa parte aí não quero falar, não.
E teve alguns que ela não falou mesmo não, que ela não quer saber de sofrimento. Essa é minha filha mais velha, ela não quer saber de sofrimento, ela falou: "Não, mãe, isso aí eu não falei não". Ai, meu pai, as pessoas não querem o sofrimento, mas você querer ou não, se ele tiver que vir, ele vai vir. Então o que eu estou orando muito pelos meus filhos é que o Eterno dê sabedoria, conversão de coração, porque quando as coisas ficarem ruins, eles têm esperança, tá? É. Que o Senhor te abençoe e te guarde, você tenha um bom final de dia, um restante de semana maravilhoso. E vamos orar. Orar pelo Brasil, pelo que está acontecendo no mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tchau, tchau.